Eu queria usar uma analogia aqui falando sobre transformação digital. Por quê? Porque é muito pouco provável que a sua empresa, ou a empresa que você preste serviço, não esteja de alguma forma envolvida com transformação digital. Então duvido muito, mas muito, que pelo menos não tenha tido pelo menos uma reunião em que você não tenha ouvido falar da famigerada transformação digital, ou que tenha ido a alguma outra empresa externa fazer uma palestra sobre transformação digital, e etc., né? Parece ser um assunto que de alguns anos para cá tem sido o mais visado pelas empresas. Mas o fato é que transformação digital é um conto de fadas para a maioria das empresas. E o pior do que isso, é um conto de fada, uma história mal contada. Então deixa eu explicar por quê. Uma das expressões que eu ouço hoje em dia nas empresas que eu visito, nos meios, né, profissionais, naquelas reuniões de almoço, né, sempre estão falando sobre transformação digital. Eu acho que nos últimos anos eu não estive em nenhum evento, seja o evento do que fosse, que em algum momento alguém não subiu e falou sobre transformação digital. Eu não tenho dúvidas que isso seja algo muito importante. Aliás, não só importante, mas crucial, de verdade, para as empresas principalmente que queiram enfrentar o que vai ser essa década, né? Eu acho que esse ano de 2020 ele já mostrou o que nos espera nessa próxima década, e esse ano, a partir desse ano em que o digital passou a ser o prioritário, né? Está todo mundo, na maioria das empresas, trabalhando de casa, todo mundo dependendo cada vez mais do digital, e dificilmente uma empresa ela vai conseguir sobreviver à próxima década se ela não se adequar de fato a essa transformação digital. Mas por que então que eu acho que transformação digital é um conto de fadas? Vou até melhorar essa minha expressão aqui. Na verdade, transformação digital virou um conto de fadas na maioria das empresas. Porque muitas delas encaram como se fosse uma história mesmo. Imagine lá por exemplo, um conto da Disney que a gente está acostumado, né? Sabe aquelas histórias onde tem uma princesa presa numa torre e aí tem um dragão guardando, né, aquela princesa, e ela espera que milagrosamente todo mundo que está assistindo já tem essa história formada na cabeça que vai aparecer um príncipe e milagrosamente vai salvar aquela princesa de lá, vai tirar, e as empresas hoje elas estão esperando que esse milagre aconteça, né, que alguém tire elas desse mundo perverso analógico, coloque elas sobre um cavalo e leve ao tão sonhado mundo digital. Mas isso é só um conto da Disney. Na vida real isso não existe, né? Na vida real não existe, principalmente no que diz respeito ao que as empresas precisam fazer, que é a transformação digital. Na vida real, é a princesa que sai do castelo, né? Ela que desce por conta própria. Na vida real, é a empresa que tem que sair desse mundo analógico e se transformar. E já vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Por que eu comecei aqui falando sobre esse assunto. Porque é aí que as empresas estão enfrentando o seu maior problema. E é aí que nós, desenvolvedores de RPA, nós que estamos nesse processo dessa jornada de aprendizado, nós temos um ponto ali, uma oportunidade muito grande à nossa frente, porque as empresas não sabem como sair dessa torre, né? Elas estão presas, porque essa é a realidade dela por muitos anos, elas estão assim, elas vivem assim. Ela sabe muito menos ainda
que o mais importante não é nem saber como ela sai desse castelo analógico, mas sim por que ela deveria sair. Eu me lembro de um comercial há muitos anos, né? Talvez início dos anos 2000, em que eram dois empresários lendo jornal, e um deles vira para o outro e fala assim: nós precisamos colocar nossa empresa na internet. Aí o outro responde: mas por que a gente precisa colocar a nossa empresa na internet? Aí esse primeiro, ele fica olhando para o jornal, procurando, e diz assim: não diz aqui. Então, é um modismo às vezes. As empresas, elas ouvem que precisam se transformar, mas elas não sabem como, e muitas vezes não sabem nem o porquê. E ela tem a sensação de que se ela começar a trocar pelo menos a sua janela analógica por uma janela digital, ela nem precisa fazer muita coisa, porque agora ela alcançou a transformação digital. Como é que é isso na prática? E por que isso é uma oportunidade? Na prática, a gente vê as empresas criando sites, usando os últimos recursos. Provavelmente você esteja até se identificando aí com o que você vê na sua empresa, né? Daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários, né? E aí distribui tablet e iPhone para os gerentes, cria novos aplicativos, né? Agora a empresa tem um aplicativo próprio dela, abraça todas as novidades que aparecem no mercado e começam a se posicionar como uma empresa que preza pela inovação. E aí entra outra palavra que estão usando totalmente, num sentido totalmente equivocado, porque estão confundindo novidade, trazer novidade para dentro da empresa, com o que de fato é inovação. Dar celular para todos os funcionários não é inovação, é novidade. Isso é algo novo que está aparecendo para aquela empresa. E aí trocam os sistemas de CRM. Isso é ótimo, eu não estou nem questionando isso não, né? Isso deve ser feito de fato. Aí trocam o sistema de faturamento, trocam o sistema de ERP e assim vai, né? E acredita fielmente que está no processo de transformação digital. Só que na prática, ela nem saiu do seu castelo ainda, ela nem saiu do quarto, ela não desceu, ela não abriu a porta ainda. Então eu acredito que você já viu isso também. É muito provável que você veja isso até na sua própria empresa. Eu não vou pedir, obviamente, que você se manifeste em relação a isso no que diz respeito à sua empresa, né? De forma alguma. Mas a pergunta que eu faço aqui para vocês hoje, a segunda pergunta, né? Hoje eu ainda não comecei a responder perguntas não, mas já fiz algumas, né? Algumas perguntas para vocês. Será que tem um jeito de as empresas de fato entrarem no processo de transformação digital? Vocês acreditam que essa é uma realidade, que as empresas elas podem entrar nesse processo? Então, para mim, a resposta é sim. E é aí que você pode ter um papel fundamental, porque, acredite, a automação é o primeiro passo da transformação digital. Então, por que hoje eu não vejo empresas conseguindo estarem dentro de uma verdadeira transformação digital? Porque elas não estão automatizando seus processos ainda. Elas ainda não conseguiram entender que esse é o primeiro passo. Eu gosto muito de um modelo, eu acho até que eu cito esse modelo no curso, que é um modelo AHEAD. Vocês já devem ter visto, ou vocês já viram algum vídeo meu em que eu falo sobre isso, né? Porque ele é um modelo muito simples, né? Que ele dá um guia macro de uma jornada de transformação. Se você quiser saber mais sobre ele, tem até um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Frank. Vou procurar aqui. Só um minutinho, que esse livro tá aqui. Esse livro aqui, ó. Opa. Livro do Malcolm Frank. Tô ganhando nada para fazer merchan dele não, tá? Mas é um livro muito bom, em que ele fala principalmente sobre
esse modelo, né? Que é um acrônimo de 5 etapas da transformação digital. E a primeira etapa, e isso é interessante, desse acrônimo, né, do AHEAD, que é o A, que é exatamente de automation. Porque não tem como pensar em transformação digital sem que a gente primeiro automatize os processos. Vocês já sabem o que é automação de processo, né? Nada mais é do que terceirizar tarefas repetitivas para um robô. Pode ser chamado de robô, máquina, coisa, não importa. O que importa é a capacidade que essa máquina tem de liberar o ser humano para realizar tarefas que exigem exatamente o que a transformação precisa, que é o ser humano usando a inteligência, o senso, a capacidade humana de criar e de se aperfeiçoar. Por que isso? Porque enquanto a empresa tiver gente habilitada, pessoas, né, que são contratadas a dedo, trabalhando em tarefas que um robô deveria estar fazendo. Então, veja bem, eu não estou nem falando de tarefas que o robô poderia estar fazendo, não. Estou falando de tarefas que o robô deveria estar fazendo. Sem isso, como é que a empresa vai ter capacidade de dar o segundo passo, de ter pessoas livres para serem criativos, para de fato inovarem, por um custo que seja aceitável para que a empresa de fato consiga se transformar? Então, para fechar esse assunto aqui, eu vou te falar de um jeito muito simples de entender se a sua empresa está nessa jornada ou não, de transformação, né? Se a sua empresa cria muitos produtos, mas você ainda tem que fazer um montão de tarefa que não deveriam mais estar sendo feitas por um ser humano. Ela pode até estar lançando produtos novos, mas ainda assim, em relação à transformação digital, ela está vivendo só o conto de fadas lá da princesa do nosso exemplo aqui, lá da Disney. Porque ela continua presa no castelo, todo mundo com celular na mão, todo mundo com tecnologia no sangue, né? Toda reunião, todo mundo falando de inovação, tecnologia, transformação digital, e não sai do lugar, né? E é nesse ponto aqui que você que está se especializando em RPA tem uma oportunidade de ouro, que é apresentar isso na sua empresa. Eu não estou falando aqui, eu não queria que vocês confundissem isso, eu não estou falando aqui de você falar sobre o curso, né, o nosso curso aqui, e muito menos sobre o UiPath, eu estou falando de RPA mesmo. Como é que você pode usar isso ao seu favor e ao mesmo tempo ajudar a sua empresa, né? Então, pegue uma tarefa, pode ser sua mesmo, que seja algo manual, automatize e faça isso da maneira mais simples possível. Mostre isso. Mostre que você precisava, por exemplo, gastar, 2 horas fazendo uma tarefa, que agora você tem um robô que faz isso em alguns segundos para você. As pessoas têm medo dessa exposição, né, de que com isso elas vão ser substituídas pelo robô. Acredite, eu tenho o meu exemplo, já tem alunos tendo esse exemplo, eu tenho testemunhos em vídeos meus no YouTube de pessoas falando sobre isso. As pessoas têm medo de serem substituídas, mas os robôs não substituem pessoas. Robôs substituem tarefas. Pessoas, embora tenha tem um ditado que fala que ninguém é insubstituível. Mas isso é uma das grandes mentiras que todo mundo acredita, né? Aquelas coisas que se torna senso comum. Pessoas não são substituíveis, né? Se você já perdeu alguém, eu já perdi pessoas próximas, não tem como substituir. Um robô jamais vai substituir uma pessoa. Agora, ele substitui tarefas, né? Por que eu estou te falando isso? Porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer, né? E essa exposição, essa oportunidade, outra pessoa vai aproveitar. Quando eu comecei a apresentar RPA na minha empresa, já tinham várias outras pessoas que estudavam RPA. Eu nem sabia, porque elas não falavam disso. E aí, quando eu comecei a apresentar, que eu passei a ser visto de outra forma, eu passei a ser um profissional
que toda reunião queriam que eu estivesse, porque antes de desenvolverem qualquer sistema, queriam que eu desse a minha posição em relação àquilo, se o sistema deveria ser feito ou se um robô deveria fazer. Antes de darem manutenção num sistema crítico, eles nos chamavam para entender se aquilo um robô precisava fazer. Então é hora de você também ser uma pessoa que todos querem por perto. É hora de colocar o que vocês aprenderam no curso na prática, né? Talvez você ainda não tenha segurança para mostrar no seu trabalho. Estou vendo aqui algumas mensagens, né? Alguns ainda não tiveram essa oportunidade. Faça um robô simples, publica nas suas redes sociais, principalmente o LinkedIn, né? Marque os seus colegas, faça o marketing da sua carreira, né? Da profissão de vocês. Vocês não... Porque eu tô falando isso aqui porque vocês não fazem ideia de quantas propostas de emprego eu recebo constantemente. De gente que me contata querendo consultoria. Consultoria, então, quem estiver pensando em abrir empresa de consultoria nessa área vai ter bastante oportunidade. Outros me contatam querendo fazer sociedade em algum projeto. Por quê? Porque eu jogo toda hora, coloco a cara na janela, eu publico as coisas que eu estou fazendo, né? E aí depois eu vou fazer um pedido a vocês, me falem dos resultados, né? Experimenta essa semana, amanhã é sexta-feira, pensa aí no fim de semana, projeta alguma coisa, faz um robô, coloca isso na rede de vocês, mostra na sua empresa, depois vocês me falem, né? De como isso vai colocar vocês em uma outra visão na sua empresa, né?